Bom dia, amados, graça e paz da parte de Jesus, amém? É sempre uma honra ser convidado para estar aqui, ainda mais para ministrar no último culto de Santa Ceia do ano. E como Santa Ceia fala de intimidade de Jesus com os seus, verdade isso? Santa Ceia fala de intimidade de Jesus com os seus. Eu decidi aproveitar esse momento de intimidade para compartilhar uma palavra que só vai recebê-la aquelas pessoas que forem íntimas do Senhor da vinha. Todas as vezes que eu vim aqui à igreja até hoje, e eu estava fazendo um histórico das vezes que eu já estive aqui, foram muitas, eu sempre ministrei uma palavra sobre relacionamentos familiares, porque esse é o nosso chamado. Mas quando eu recebi o convite, há pouquíssimos dias atrás, veio ao meu coração o desejo de ministrar algo diferente. Talvez eu não me sentisse confortável para compartilhar essa palavra que eu trouxe num culto aberto, como o de logo mais à noite. Mas eu creio que essa palavra que veio ao meu coração tem tudo a ver com um culto de Santa Ceia. Eu quero falar nessa manhã com a vinha do Senhor. Você é a vinha do Senhor? Diga amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo de número 13. E enquanto você procura esse texto, sobre o qual eu quero refletir com vocês, eu preciso fazer algumas considerações. E quem já me ouviu ministrar aqui, sabe que eu gosto muito de fazer algumas considerações. Amados, Jesus deixou uma instrução preciosa para a sua igreja, no finalzinho do seu ministério aqui na terra. E essa instrução é aquela que se convencionou chamar de o Ide de Jesus. E só para avivar a nossa memória, eu quero ler com vocês essa instrução de Jesus antes de ler o texto sobre o qual nós vamos meditar. Porque o que Jesus diz nesses versos, que a gente se acostumou a chamar de o Ide de Jesus, tem tudo a ver com aquilo que eu quero repartir com vocês nessa manhã. Isso está em Mateus 28, 19. Você conhece esse texto de cor, mas eu faço questão de lê-lo de novo. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é aqui que eu quero chegar. E depois de quê? Depois de anunciar Jesus e dessas pessoas reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Depois, esses novos discípulos, ensinem a esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o final do mundo. A partir dessa instrução de Jesus, a conclusão que a gente pode extrair, eu creio que seja mais ou menos natural. Para que esse discipulado aconteça, para que esse discipulado ocorra, a igreja vai precisar de pessoas que decidam abraçar essa difícil tarefa. Qual, pastor? A de fazer discípulos. Bem, como é que deveria acontecer esse discipulado? A maneira ideal para fazer esses discípulos está detalhada no verso que a gente leu. Como é que é? Está lá escrito. É ensinando esses novos discípulos a guardar os princípios que Jesus nos deixou. É assim que se faz discípulos. Guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. A igreja nunca será forte. A igreja nunca será forte se as pessoas que decidirem caminhar com Cristo não forem discipuladas depois de chegarem na igreja. Se não houver quem cuide dessas pessoas. Se não houver discipuladores. Amados, não agrada ao nosso Deus, gerarmos filhos na fé e depois abandoná-los à própria sorte. Meus amados, se gerar filhos biológicos, vê se você concorda comigo, se gerar filhos biológicos e depois abandoná-los
é condenável, posso ouvir misericórdia? Gerar filhos espirituais e não cuidar deles também deveria ter a nossa reprovação. Porque da mesma forma é gerar filhos e não cuidar desses filhos que foram gerados. E por que eu estou desabafando desse jeito? Primeiro porque é uma casa que eu considero a minha segunda igreja, então me sinto à vontade para falar isso aqui. Talvez não falasse em outro lugar. Mas é porque o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, meditar com vocês hoje, é exatamente esse. Precisamos ajudar aquelas pessoas que decidiram a caminhar ao lado de Jesus. Sobre isso que eu quero falar hoje. Encontrar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Bom, nesse texto que a gente vai ler, Jesus conta a história de uma figueira infrutífera. Mas Jesus fala também de um homem que cuidava da figueira infrutífera, assim como cuidava de toda a vinha. E ele é chamado de um vinhateiro. Mas eu não quero me limitar a falar hoje sobre o comportamento daquela figueira. Não quero me limitar a falar somente de uma figueira infrutífera. Meu propósito hoje será te levar a olhar para o comportamento daquele que cuidava daquela figueira. E que algumas versões é chamado de um vinhateiro. Eu começo a leitura do texto aqui, parábola da figueira infrutífera. Verso 6. Então Jesus contou essa história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondendo o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Mas se não der, corte-a. Permita orar mais uma vez, meu coração arde para orar mais uma vez. Pedir graça a Deus hoje. Pela tua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Paizinho, derrama graça sobre as nossas vidas. Derrama misericórdia de forma abundante sobre a vida de cada um de nós. Somos a tua vinha, somos a tua igreja. Deus, é um momento de intimidade com o Senhor, é um momento de santa ceia. É um momento onde grande parte daqueles que estão aqui são pessoas que caminham há algum tempo com o Senhor, que têm maturidade para ouvir aquilo que vai ser compartilhado com a tua igreja. Por isso fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Queremos, ao final dessa reunião, sair por aquelas portas com a certeza absoluta de que foi o Senhor quem nos trouxe aqui, porque o Senhor tinha algo especial para repartir com cada um de nós. Assim eu oro. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Mas se alguém tiver curiosidade de ler, e eu confesso que eu medito sobre esse texto há algum tempo. Se alguém tiver curiosidade de ler os versos anteriores a esse que a gente leu, vai perceber que do verso 1 ao verso 5 desse capítulo 13 de Lucas, Jesus vem falando sobre arrependimento. Depois você vai lá e olha, confere, verso 1, 2, 3, ele vem falando de arrependimento. Jesus chega a dizer, Jesus ousa dizer que sem arrependimento haveria morte. Até que no verso de número 6, ele começa a construção dessa pérola. Eu não chamo isso de parábola, isso é uma pérola. E meditando sobre essa parábola, eu entendi que Jesus não decide falar sobre arrependimento antes de construir a parábola por acaso. E eu gostaria de chamar a atenção da igreja para algumas particularidades desta parábola. Por quê? Porque nessa parábola construída por Jesus, existe uma figueira infrutífera, plantada no meio de uma vinha. Isso já chamou a minha atenção. Por quê? Porque se uma figueira infrutífera está plantada no meio de outras figueiras,
ela poderia passar despercebida. Porque os seus galhos estariam entrelaçados e ninguém saberia de que fruto era aquela, de que árvore era, de que figueira era aquele fruto. Mas não, ela está plantada no meio de uma vinha. Não tinha como passar despercebida. Todo mundo iria ver aquela figueira. Era uma figueira no meio de uma plantação de uvas. E olhando para aquela figueira sem frutos, no meio de uma vinha, todos iriam descobrir que aquela figueira não estava dando frutos. Aliás, a própria Bíblia garante que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. É palavra de Deus. Mas algo me chamou a atenção. O senhor daquela vinha, ele dá uma ordem para aquele que cuidava da vinha, para que ele cortasse a figueira. Sim ou não? Ele dá uma ordem. E não é comum, olha só, não é comum na dispensação em que a gente vive, nessa dispensação da graça em que a gente vive hoje, não é comum ver o Senhor dando ordem para que uma vida seja ceifada. Isso é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, dificilmente você vai ver isso. Mas aqui a gente está no Evangelho segundo São Lucas. A gente está no Novo Testamento. E o que é ainda mais incomum nessa parábola é que aquele homem que cuidava da vinha, que teoricamente era empregado daquele fazendeiro, que era o dono de tudo aquilo, aquele homem recebe uma ordem. Sim ou não? Ele recebe uma ordem. Mas é interessante que ao invés de cumprir aquela ordem, aquele homem decide interceder ao Senhor da vinha em favor da figueira. Ele recebe uma ordem que era para ser cumprida e não para ser questionada. Mas aquele homem decide, resolve comprar a briga daquela figueira. Mas se nós analisarmos com atenção, essa parábola fala de 3 personagens. Ela fala do senhor daquela vinha, que deveria ser o proprietário daquela fazenda. Ela fala de um vinhateiro, que era a pessoa que era contratada para cuidar da plantação. E ela fala de uma figueira que não dava frutos. Mas nessa história construída por Jesus, o único personagem que não estava desempenhando o papel que deveria desempenhar era aquela figueira. O Senhor estava ali acompanhando, já há 3 anos que ele vinha ali olhar como é que estava a sua plantação. Aquele que cuidava da vinha estava ali sempre cuidando. Interessante que ela recebe um tratamento duro, porque ela não estava cumprindo o seu propósito. Ou seja, por não estar cumprindo o seu propósito, aquela figueira passa a correr risco de morte, risco de ser cortada. Porque ela era uma árvore frutífera e deveria estar produzindo frutos. É o que se espera de uma árvore frutífera. Que ela faça aquilo para a qual ela foi plantada ali, produzir frutos. E eu gostaria de fazer um paralelo nessa manhã entre essa vinha e a igreja. E para fazer isso, eu gostaria de ver o Senhor da vinha como sendo nosso Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Eu gostaria de ver a vinha dessa parábola como sendo a igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. E de ver também, não somente essa figueira, mas de ver também o vinhateiro como sendo um de nós, membros de uma igreja local. E é sobre essa história que a gente vai conversar um pouco essa manhã. O propósito da minha palavra será basicamente esse: fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos. E que ao final, cada um de nós possa avaliar como está correspondendo a essa instrução de Jesus. Que cada um de nós possa refletir como é que tem respondido a esse ide e fazer discípulos.
Primeiro aspecto chamou minha atenção. Está registrado no verso 6, logo no verso 6, primeiro que a gente leu. Diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Mas assim como aquele fazendeiro estava atento para ver o que estava ocorrendo na sua vinha, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, está observando a sua igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 366 dias no ano de 2024, porque é ano bissexto. Ele está olhando para nós o tempo todo. Afinal de contas, nós somos a vinha do Senhor. E agora eu não sei se você vai dar muito glória a Deus e aleluia, não. Mas a atitude desse fazendeiro me fez parar para pensar num outro aspecto. Ele está o tempo todo olhando para nos proteger, sim ou não? É óbvio que está. Mas no texto que nós lemos, no texto que Jesus construiu, o Senhor daquela vinha estava observando aquela figueira, não para protegê-la, mas sim para avaliar o desempenho que aquela figueira vinha tendo. Alguém já parou para pensar no que isso pode acontecer conosco? Para ver se ela estava cumprindo o propósito para o qual ela havia sido plantada ali. O Senhor vai àquela vinha durante 3 anos seguidos, olhar para aquela figueira, para ver se ela estava dando os frutos que ela deveria dar quando foi plantada ali. E o que eu aprendi com a atitude do dono dessa vinha? Como é que eu posso transportar isso para a igreja? É que nem sempre o Senhor da igreja estará nos observando apenas para nos proteger, apenas para nos dar algum livramento. Olhando para o que está ocorrendo nessa parábola, eu posso afirmar com muita convicção que o Senhor da igreja também nos observa para atestar a nossa condição de nova criatura. Para ver se nós não somente deixamos de dar frutos ruins, porque a gente tem que passar a dar, ou deixar de dar frutos ruins quando nos convertemos, sim ou não? Sim. Mas principalmente, se passamos a dar frutos dignos de arrependimento. Porque não basta deixar de fazer coisas erradas, precisamos passar a fazer coisas corretas. Mas é bem verdade que nós não precisamos dar frutos para sermos salvos. Isso é uma verdade, sim ou não? A nossa salvação não depende de frutos. A nossa salvação não depende de obras. Para quê? A Bíblia diz, para que ninguém se glorie nisso. Mas todo aquele que verdadeiramente for salvo, for alcançado por Cristo Jesus, precisa produzir bons frutos. Posso ouvir um amém? E é com base nesse I de Jesus, que nós lemos lá atrás, eu posso afirmar que dar frutos inclui cuidar daqueles que foram plantados na vinha depois de nós. Segundo ponto que me chamou a atenção tem a ver com o que o dono da vinha disse, depois daquela vistoria que ele faz. Porque no verso 7, na parte A, está escrito bem assim: por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Mas ao mencionar 3 anos, ele estava revelando que aquela falta de frutos não era uma condição excepcional. Ao dizer que ele já vinha ali 3 anos, ele garante que aquela falta de frutos não era uma condição eventual,
mas sim que aquilo vinha ocorrendo há bastante tempo. É isso que ele quer deixar patente aqui. Era algo que já vinha ocorrendo sistematicamente, reiteradamente. E o que é que eu aprendo aqui? E nós, como igreja, precisamos ter cuidado com relação a isso. Que não é prudente, ouça, não é prudente tirar conclusões precipitadas a partir de um comportamento eventual de alguém. Todos nós temos um dia mau. A gente não é doce todo dia, tem dia que a gente é azedo. Que não é aceitável tirar conclusões precipitadas a partir, às vezes, de um comentário infeliz que a gente ouve. Não é prudente tirar conclusões precipitadas a partir de um ato falho que a gente comete. Porque não foi assim que o senhor daquela vinha agiu com aquela figueira. Ele passou 3 anos acompanhando o comportamento daquela figueira. Queridos, o senhor daquela vinha acompanhava pessoalmente o comportamento daquela figueira. Ele não perguntou para o vinhateiro, tu viu lá, como é que está lá? Não, a Bíblia diz que ele passava por ali para olhar, para acompanhar, para ver, durante 3 anos consecutivos. E aqui me permita fazer um parênteses, porque eu achei a atitude do senhor daquela vinha muito diferente daquele que a gente tem na igreja. Porque se a gente está fazendo um paralelo entre a vinha e a igreja, eu preciso fazer isso. A atitude do senhor da vinha é muito diferente do nosso comportamento. Por quê, pastor? Porque na igreja, o que mais chama a atenção de nós, o que mais chama a nossa atenção, são aqueles que dão frutos ruins, e não aqueles que não dão frutos. Incomoda muito mais a nós ver alguém dando frutos ruins do que alguém que não dê fruto nenhum. Queridos, não são aqueles que não fazem nada que chamam a nossa atenção. Aqueles que chamam a nossa atenção são aqueles que fazem coisas erradas. Mas o que causou indignação ao senhor daquela vinha não foi o fato de que aquela figueira estava dando frutos ruins, mas sim o fato de que ela não estava dando fruto algum. Se eu fizesse uma comparação com a igreja, eu diria que desagrada bastante ao senhor da igreja ver que, apesar de já caminharem há algum tempo no evangelho, existem pessoas que não estão se esforçando para cumprir o seu propósito na vinha do Senhor. É bem verdade que, se tratando de igreja, nós não podemos exigir que as pessoas se comprometam com a obra. Eu não posso exigir isso, pastor Paulo não pode exigir isso, nenhum líder pode exigir isso de um membro. Porque a obra do Senhor deve ser voluntária. Mas é fundamental. Mas é imprescindível que aquelas pessoas que já são mais maduras assumam essa tarefa de começar a discipular os mais novos na fé. Quem sabe tentar ajudar os mais novos na fé a descobrir o seu chamado. E essa é uma função nossa. Aqueles que já estamos há mais tempo plantados na vinha do Senhor. E foi aqui que Deus me revelou um princípio precioso que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Nós precisamos de mais pessoas na igreja que queiram cumprir essa difícil tarefa, que queiram ajudar nessa difícil tarefa de fazer discípulos de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum na igreja colocar essa conta toda nas costas do pastor. Ou aqui nessa igreja é diferente da minha. Normalmente essa conta vai para o pastor. É o pastor quem tem a obrigação de fazer discípulos. Queridos, a igreja que quiser crescer
vai precisar de pessoas que queiram colocar a sua experiência à disposição da igreja para ajudar nessa difícil tarefa de ensinar. E me perdoa se eu insisto nisso, porque o nosso chamado é esse. O nosso ministério é um ministério de ensino. A igreja precisa de palavras evangelísticas, sim ou não? Precisa. A igreja precisa de palavras de avivamento, sim ou não? Precisa. A igreja precisa de palavras proféticas, sim ou não? Precisa. Mas sem uma palavra de ensino, a igreja ficará vulnerável a todo e qualquer vento de doutrina. O que dá maturidade a uma igreja é o ensino. Deus diz no livro do profeta Oséias que o povo dele estava sendo destruído, não pelas obras de Satanás, não por artimanhas do maligno, não por armadilhas de demônios, não. O livro de Oséias revela Deus dizendo que o povo dele estava sendo destruído pela falta de conhecimento. Sabe qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. É Deus quem dá sabedoria. Conhecimento eu tenho que adquirir. Vá na Bíblia e veja. Sabe qual é a diferença? Conhecimento são informações que eu recebo, que eu adquiro, que eu busco, são informações. E sabedoria é o que é que eu faço com essas informações que eu adquiri. Isso é Deus que vai dar. Mas primeiro eu tenho que ter em mim, eu tenho que ter no meu coração informações, conhecimento. Isso cabe a cada um de nós buscar. O que Deus está revelando a mim e a você é que quem não se dedicar a conhecer os princípios bíblicos ficará muito vulnerável às investidas do inimigo. Ponto. Mas ainda há um segundo aspecto bastante incomum e ainda revelado no verso 7, só que na parte B, onde o Senhor daquela vinha libera uma sentença definitiva. Lá está escrito assim, na parte B do verso 7, corte-a porque deixá-la inutilizar a terra. Amados, nesse final do verso 7, o fazendeiro libera aquela sentença, mas ele justifica a razão para que ele tenha dado aquela ordem tão dura. Ele diz assim, aquela figueira estava inutilizando a terra, se eu deixar que ela fique lá, ela vai acabar inutilizando toda a terra. Qual era a preocupação daquele fazendeiro? Que aquela figueira estava retirando os nutrientes da terra e não estava produzindo absolutamente nada. E com o passar do tempo, aquela terra poderia ficar estéril, sem que nenhum fruto fosse produzido. A figueira estava consumindo o melhor daquela terra. Eu sei que a igreja não está fazendo isso não, mas o ato falho aqui, não sei. A igreja estava consumindo o melhor daquela terra e não estava devolvendo absolutamente nada. Mas já que eu falei, vamos trazer esse conceito para a igreja? Vamos trazer esse conceito para a igreja? Você acredita que os recursos do Senhor são ilimitados, sim ou não? Os recursos do Senhor são ilimitados. E os da igreja? Os da igreja não. Já pensou se o Senhor da vinha resolvesse adotar esse mesmo critério com a sua igreja? Meu Deus! Eu não sei onde é que nós estaríamos hoje. Já pensou se o Senhor da igreja resolvesse excluir quem estivesse usufruindo dos recursos da igreja e não estivesse dando frutos? Porque, infelizmente, existem todas as nossas igrejas. Existem todas as nossas igrejas. Pessoas que estão ocupando o lugar do banco, pessoas que estão usufruindo de cuidados pastores, consumindo o tempo e a dedicação das pessoas de oração. Mas que apesar disso,
não estão fazendo absolutamente nada. Eu sei que aqui não tem isso, pastor, isso é do lado de Xerém. Eles não fazem nada em favor de si mesmos, eles não fazem nada em favor da igreja, eles não fazem nada em favor do reino de Deus. E o que eu tenho presenciado, eu não sei se aqui é assim não, pastor, mas o que eu tenho vivido é que geralmente aqueles que nada produzem são os que mais cobram. Normalmente os que nada produzem são os que mais reclamam. Eu não sei se é por isso, mas talvez seja. Porque quem sabe o trabalho que dá fazer a obra é sempre mais tolerante. Quem sabe o trabalho que dá fazer a obra é sempre mais compreensivo. Mas vamos caminhar, eu fecho aqui. Terceiro aspecto que mais chamou a minha atenção está revelado no verso 8. Se você não guardar nada do que foi compartilhado hoje, grave isso, leve para sua casa, leve na planta do seu coração. Lá está escrito assim, verso 8. Respondeu o Senhor, respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se você não guardar nada, gente, guarda isso. Aquele homem que cuidava da vinha, olha o que esse homem faz. Ele pede um voto de confiança, sim ou não? Mas ele pede um voto de confiança para a figueira? Não. Isso me chocou. Ele não pede um voto de confiança para a figueira. Ele pede um voto de confiança para ele. Ele fala assim: Senhor, eu sei que ela não está dando fruto nenhum, mas vamos fazer o seguinte: me dê, não dê para a figueira não, me dê mais um ano. Eu vou sachar em volta dela, vou adubar, eu vou regar. Ele apela para a sua credibilidade junto ao fazendeiro. Ele pede mais uma chance para ele e não para a figueira. Ele pede mais um ano para ele, para que ele pudesse cuidar melhor daquela figueira, porque ele sabia que aquela figueira não tinha mais crédito algum com o senhor da vinha. Para o senhor da vinha já ia ser cortado mesmo. Já tinha até dado a ordem. Ele sabia que o crédito da figueira estava zerado, mas ele sabia que ele tinha crédito com o senhor da vinha. Ele tinha crédito para reivindicar isso. Gente, quantas vezes, não sei se você lembra disso, quantas vezes o libertador Moisés fez a mesma coisa em favor do povo no deserto. Ele falava assim: Senhor, me dá mais um tempo, eu talvez não esteja liderando bem esse povo, me dá mais um tempo, eu vou investir nesse povo, eu vou cuidar desse povo melhor, dê um tempo a mais para mim. Por essa mesma razão, nessa luta que você trava dentro da sua casa, nessa luta que você trava, quem sabe com o teu marido, nessa luta que você trava com a tua esposa, quem sabe na luta que você trava com o teu filho, com a tua filha, quem sabe você trava uma luta com o teu pai, com a tua mãe, eu não sei. Mas se você está aqui, Deus está falando com você. Talvez nessa luta que você trave com alguém da tua casa, você tem que pedir mais um tempo a Deus. Mas não para essa pessoa como você tem pedido. Senhor, tenha misericórdia do meu marido, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia, Senhor. Não, mude o teu discurso, mude a tua oração, mude o teu foco. Passe a pedir mais tempo a Deus para você. Você vai pedir um tempo a Deus? Sim. Você vai pedir um voto de confiança a Deus? Sim. Mas não para eles. Porque você sabe que eles, assim como aquela figueira, não tem mais crédito com o Senhor. É aquele que tem mais comunhão com Deus na casa. É aquele que tem mais intimidade com o Senhor da vinha na família. É que tem que assumir essa posição. O que eu aprendo com a atitude desse vinhadeiro? Quando a gente constatar que algum familiar nosso está em risco de ser cortado,
nós temos que interceder a Deus sim. Mas não para que Ele dê mais uma oportunidade a ele, não para que Ele dê mais uma oportunidade a ela, mas nós devemos pedir a Deus mais tempo para nós. Peça ao teu Deus um tempo suficiente para que você possa dedicar um tempo de mais qualidade, porque talvez você consiga restaurar, resgatar esse familiar seu que está se perdendo. Ore, peça, clame sim. Mas peça para você. Use a tua comunhão com Deus. Use a tua intimidade com Deus. E peça tempo para você. E use esse tempo com sabedoria. E eu fecho aqui, porque quando eu estudava esse texto aqui, Deus me falava assim: Abner, você está sendo duro demais. Você só se esqueceu de um detalhe. E foi quando isso veio ao meu coração que eu decidi falar sobre isso. Para que essa palavra não traga peso sobre a sua vida. Para que você não ache que veio aqui para ser repreendido duramente por Deus. Porque você não está seguindo um padrão que é o padrão ideal de Deus. Eu gostaria de dizer algo. O homem que cuidava dessa vinha, esse vinhateiro, o vinhateiro dessa parábola, não é uma pessoa real. Lucas não estava contando uma história que ele viveu, mas ele estava relatando uma parábola que Jesus construiu. Amado, Jesus criou o vinhateiro dessa parábola. Ouça, Jesus cria o vinhateiro dessa parábola para nos mostrar, para nos ensinar como Ele gostaria que cada um de nós agisse. Ele não está falando para nós, tu viu aquele vinhateiro lá, como é que ele agiu? Não, esse vinhateiro não existe, foi uma figura criada por Jesus. Mas é assim que Ele quer ver a gente vivendo. Aquele vinhateiro precisa nos inspirar a agir como Ele. E para você que está cansado de tanto lutar por um familiar teu, para você que está pensando em desistir, porque você não aguenta mais. Você até já pediu 1 ano a mais, você tem lutado, tem tentado, tem feito. Você já pediu 2 anos a mais, 3 anos a mais e a coisa não flui. Eu quero ler para você o que diz Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 fala assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas o verso explica. Pois, se não desanimarmos, se não desistirmos, se não fraquejarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Queridos, no reino de Deus só tem 2 pessoas: aquelas que desistem e não conquistam nada, e aquelas que perseveram e conquistam tudo. Eu fecho aqui deixando um recado de Deus para essa igreja. Ouça. Um dia, igreja do Senhor, vinha do Senhor, um dia, todos nós seremos forçados a tomar uma decisão. Não dá para viver toda a vida de crente sentados num banco, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Todos nós temos que decidir fazer algo. A igreja precisa de pessoas disponíveis, pessoas que entendam que precisam cumprir o seu propósito no corpo de Cristo. A igreja precisa de nós. Se tem uma coisa que justifica a nossa presença na igreja, é o serviço. Senão a gente se converteria hoje e iria para o céu ainda hoje. Se depois de salvos, ao invés de sermos arrebatados, nós continuamos aqui
fazendo parte do corpo, servindo numa igreja, é porque temos algo a realizarmos enquanto estivermos aqui. E isso passa por esse desafio de fazer discípulos. Vamos ficar em pé. Eu quero falar com você que tem estado na vinha do Senhor já há algum tempo. Mas você não se vê como parte da vinha do Senhor. Você até está na vinha do Senhor, mas você não se sente parte, você não se sente corpo. Você não se vê plantado na vinha do Senhor. E eu quero falar com você também, que olhou para essa ministração e não se viu como uma videira frutífera na vinha do Senhor. Você se identificou muito mais com a figueira do que com uma videira. Pode ser que você ainda esteja de pé, porque um vinhateiro que te ama tanto, algum vinhateiro que resolveu abraçar a sua causa, algum vinhateiro que resolveu comprar a tua briga, vem intercedendo ao Senhor da vinha há tempo por você. Pode ser que essa pessoa tenha pedido ao Senhor da vinha mais um ano para investir na tua vida. E pode ser que ele tenha pedido isso ontem. E você tem todo o ano de 2024. Você está coberto por uma intercessão de um vinhateiro. Mas pode ser que alguém tenha pedido mais um ano para você, no finalzinho de 2022. E você passou todo o ano de 2023 sem se dar conta disso. Que o que te mantém de pé, que o que te mantém caminhando, que o que te mantém na vinha, é um vinhateiro que pediu ao Senhor da vinha um ano para investir na tua vida. Só que o que você não sabe, o que o pastor Paulo e a pastora Márcia não sabem, o que eu não sei, é como é que está esse tempo. Eu sei de uma coisa, todos nós, um dia vamos ter que dizer a que viemos nessa terra. Um dia cada um de nós teremos que descobrir o nosso propósito e nos empenharmos em cumprir o nosso propósito. Porque é assim que o Senhor da vinha quer ver cada um de nós. Eu não vim aqui colocar peso sobre nenhuma figueira infrutífera, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu vim aqui para falar com você, que é um vinhateiro na casa do Senhor. Continue lutando, continue intercedendo, continue sachando, regando, adubando, porque o Senhor da vinha está vendo o teu trabalho e o teu galardão será grande nos céus. Eu não sei como é que tem sido a tua relação com a vinha do Senhor. Eu não sei como é que tem sido a tua relação com o Ministério Haja. Mas se Deus falou com alguém aqui hoje, e essa pessoa descobriu, ou foi revelada pelo Espírito, ou foi ministrada pelo Espírito Santo, de que está aquém daquilo que poderia fazer na casa do Senhor, na vinha do Senhor, na plantação do Senhor, e isso te incomodou a tal ponto que você quer assumir um compromisso com Deus, de, a partir de agora, começar a se dedicar um pouco mais à obra dele, e você acha que não tem tempo, não tem competência, não tem conhecimento, não tem teologia, você não tem nada, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui encorajado, encorajada a começar a dar passos de fé daqui para frente. Eu quero que você comece a caminhar daqui para frente crendo que você está na vinha do Senhor, e na vinha do Senhor não falta nada. O solo é fértil, os nutrientes estão lá. O Senhor da vinha passa todo dia para cuidar da sua vinha. O
que falta a alguns de nós é reconhecer esse cuidado do nosso Deus. Deus quer cuidar de você. Deus quer ver você dando frutos. Ele não veio aqui para jogar peso nas suas costas. Ele não veio aqui para te condenar, para te censurar, para te julgar. Ele veio aqui para te encorajar. A que você saia daqui decidido, decidida, a agir como aquele vinhateiro. E que muitas vidas, muitas figueiras possam ser cuidadas por você, regadas por você, nutridas por você, adubadas por você. Que você possa ter força, vigor, saúde, dados pelo nosso Deus, para cumprir o teu propósito aqui na terra, para cumprir o teu chamado na igreja. Começa a falar com Deus. Deus te trouxe aqui para falar com você. É com você, é com você que Ele quer falar. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Pai, na vinha do Senhor, no corpo de Cristo, na plantação que o Senhor nos colocou. E queremos dar frutos, queremos produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Porque eu tenho certeza, Pai, que isso alegra o teu coração. Mas muito mais que isso, isso é o cumprimento de um propósito que o Senhor colocou sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essas pessoas. Estamos às portas de iniciar um ano de abertura de novas portas. E para isso, o Senhor conta com cada um daqueles que aqui estão, de pessoas disponíveis, cada uma colocando o seu talento à disposição de um propósito maior, de um objetivo maior, de uma causa maior, que é o teu reino. Eu tenho certeza, Pai, que os teus filhos ouviram a tua voz. Eu tenho certeza que o ano que se avizinha será um ano extraordinário. Eu profetizo que será o melhor ano vivido por essa igreja até os dias de hoje. Será um ano extraordinário. E eu tenho certeza que pessoas aqui estão sensibilizadas com a tua palavra para se envolverem, para se entregarem, para se juntarem, para se unirem, para somarem forças nesse propósito. Mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim eu oro com toda a gratidão do meu coração e com toda a fé que eu tenho no Senhor. Eu oro no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A igreja pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra que a nós